vale a pena, né? Muito preocupação. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão Especial de hoje. Nós vamos falar do Detran de São Paulo. Aqui nos estúdios da Rede Alesp, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, que recebe aqui os convidados, o Daniel Mota, que é presidente do Sindetran, o Sindicato dos Servidores do Detran, o Tiago Lemos, que é o presidente do Sincaesp, Sindicato da Carreira Administrativa do Estado de São Paulo, e o João Paulo Cândido, que é o presidente da AEP, Associação dos Empregados Públicos. Sejam todos bem-vindos à Rede Alesp. Deputado Luiz Fernando, conta um pouco da ideia de fazer esse programa e reunir todos esses representantes aí de entidades ligadas ao Detran São Paulo. Queria te saudar o Guga, saudar os convidados, saudar o telespectador. Um pouco dessa proposta nossa é discutirmos o Detran. O Detran era um órgão ligado à polícia, né, e que depois, em 2011, tornaram o Detran numa autarquia, uma série de responsabilidades, e o que eu venho sentindo, e por isso convidei as pessoas que estão aqui, que representam todos os servidores que trabalham no Detran, todos eles, estatutários, seletistas, enfim. A ideia é um pouco discutir a quantas anda o Detran, até porque o que eu venho sentindo é que o Detran ele vem tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande. A gente vem assistindo uma desvalorização dos servidores do Detran, daquelas pessoas que fazem aquele órgão andar. Pasme, é um órgão superavitário, uma receita violenta que entra no Estado, e a ideia é entender dos diversos representantes que estão aqui do Detran, os servidores do Detran, a carreira administrativa do Estado que tem dentro do Detran e os empregados públicos de forma ampla, né? Ouvir de cada um deles a quantas anda o Detran, o que eles vêm percebendo no Detran. Eu estive com o presidente do Detran tratando de um problema da cidade de Santos, de um prédio que o Detran usava na cidade de Santos, e ali soube que assim, são muitas as reivindicações, o Estado não vem atendendo, e sinto e venho recebendo reclamação que, assim, por ter uma ação sobrecarregada, a própria qualidade começa a pesar, e nós não queremos isso. O Detran sempre foi um órgão forte, sério, né, um órgão que nunca teve um grande investimento nele, mas sempre trouxe uma receita muito grande para o Estado e, sobretudo, tem um trabalho de grande função para o nosso Estado. Então, a ideia é falar agora com os nossos convidados, e eu levantaria já a bola, né, aos três convidados, né, para que os nossos telespectadores pudessem entender um pouco mais do papel do Detran. O que é o Detran? Né? Qual a atuação do Detran? Quais as funções do Detran hoje? Eu acho que podíamos começar por ti. Boa tarde, um grande abraço. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que esse programa deputado. vai ser televisionado. Boa tarde, Guga. Boa tarde, pessoal. Bom, o Detran é um órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo. A gente desempenha diversos serviços, inclusive o de fiscalização, emissões de documentos, como CRLV, habilitação, elaboramos as provas. CRLV é o documento do carro. Exatamente, é o documento do veículo. A gente desempenha também todos os serviços envolvendo a fiscalização também de desmanches, a gente faz a fiscalização de autoescolas e de mais entidades ligadas ao órgão. Leilão também, o Detran Temos uma divisão de pátios e responsabilidade? leilões que elaboram os leilões e fazem todo o trâmite a respeito desses veículos que são apreendidos e leiloados. Inclusive a própria fiscalização do trânsito também ao Detran cabe, né? Cabe ao Detran, mas a gente trabalha em apoio com a Polícia Militar, pelo Comando de Policiamento de Trânsito, e a gente elabora, inclusive, a Operação Direção Segura, que é aquela que aplica o etilômetro nas pessoas para verificar se as mesmas estão fazendo uso de álcool. Legal, queria passar o Tiago para dar sua boa tarde também, cumprimentar o Tiago e pedir a você, Tiago, que
que trouxesse um pouco da tua impressão. O Thiago, ele preside um sindicato que é de vários órgãos do Estado de São Paulo, o Detran é um deles, SAP e outros mais, né? E eu queria que você cumprimentasse o nosso telespectador e falasse um pouco do seu sentimento a respeito do Detran, de como as coisas estão acontecendo ali dentro. Eu tenho ouvido muito, Thiago, um descontentamento muito grande dos servidores por conta de que durante anos e anos e anos estão tendo perdas salariais constantes, sem reposição, sem respeito do Estado para a carreira. A bola está no teu pé. Obrigado, deputado. Obrigado, Guga. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Inclusive, cumprimentando todos os telespectadores da TV Assembleia. Olha, a nossa realidade ali no Detran, como o deputado bem disse, o sindicato ele abrange toda a carreira de oficial e analista administrativo no estado de São Paulo. Estamos presentes em todas as secretarias, mas especificamente no Detran, nós estamos por força da lei que criou a autarquia. E hoje metade do quadro de funcionários do Detran é composto pelos servidores da administração. Desde o princípio nós tínhamos a promessa de que o governo faria um processo de desburocratização dentro do Detran, tanto para a população, dentro de seus processos administrativos, como também dentro dos processos de gestão de pessoal. O que ano após ano vem se mostrando ser uma fábula, eu diria bem com essas palavras, porque a responsabilidade do Detran, como foi dito pelo Daniel, é algo extremamente grande. E nós temos sim parceiros que atuam junto ao Detran, prestando serviços, sejam em autoescolas, sejam em despachantes, enfim, existe toda uma estrutura que vem desde os tempos da Polícia Civil. E nessa mudança, a administração prometia que a gestão seria mais independente pelo fato de ser um regime autárquico. Mas na prática vem mostrando que isso não é uma realidade. Eu entendo que um pensamento meu, eu entendo que a informalidade ela é resultado de um processo ineficiente de modernização legislativa, no caso de normas. Quando você tem uma realidade que não condiz com a legislação vigente, você começa a abrir margem para a ilegalidade. E o Estado retarda muito, demora muito em promover as mudanças que são necessárias. E por isso a gente vive esse contexto de permanente ineficiência do órgão. Sempre dá a entender que os funcionários são responsáveis por isso, mas na verdade o problema já começa na gestão. Agora, desde 2011 que vocês são uma autarquia. É legal a gente fazer um apanhado histórico. Como era antes? Como funcionava? Eu creio que de todos aqui eu sou o mais antigo no Detran. Eu entrei em 2007, eu peguei o período em que o Detran ainda pertencia à Polícia Civil. Era um departamento da administração direta. Naquele tempo o investimento era muito escasso e os recursos eram muito ruins mesmo. De fato... Embora a receita que o Detran gerava era muito alta. Sim, mas o Detran recebia apenas uma fatia dessa arrecadação por ser um pedaço do orçamento da Polícia Civil. Então, o investimento era muito pequeno. Já no novo modelo, a arrecadação permaneceu, em alguns casos até aumentou, tendo em vista que muitas taxas aumentaram. O preço hoje do serviço do Detran é maior do que naquela época. Então, hoje a gente tem distinção de tipos de placa, coisa que não existia na época. Então, algumas coisas melhoraram, outras pioraram. Dentro da estrutura proposta, eu vejo que a Polícia Civil saiu com um discurso que na época era feito de que visava colocar mais policiais na rua, visava eliminar a corrupção, mas eu também penso que a corrupção está no ser humano, não está em instituições. O Detran não é corrupto, a polícia não é corrupta. Infelizmente, pessoas agem mal, e muitas vezes em virtude até mesmo de sucumbir a desejos, a tentações externas, estando em um ambiente de total desvalorização. Queria passar ao nosso convidado João Paulo, que é agente estadual de trânsito.
Paulo, eu queria que você se apresentasse naturalmente, falasse um pouco da tua carreira, mas eu queria já te jogar uma segunda pergunta, né? Qual é a diferença do marronzinho para o agente estadual de trânsito? Olá, deputado. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, Guga. Meus cumprimentos ao Daniel também, ao Tiago. E a grande diferença é a seguinte: o agente estadual de trânsito no Detran, ele vai desenvolver funções administrativas, enquanto o agente municipal de trânsito, que é o marronzinho, ele vai exercer aquela fiscalização viária. Perfeito. Né? No caso. Então ele vai organizar o trânsito marronzinho, enquanto o agente estadual de trânsito, que trabalha no Detran, ele vai fiscalizar e credenciar autoescolas, instituições de ensino, né? Ele vai fazer a fiscalização de pátios, de desmanches, ele vai aplicar provas, exames teóricos, exames práticos. Eles vão, por exemplo, no Detran também nós temos um setor, um departamento que chama Observatório do Trânsito. Então, estudos estatísticos sobre o trânsito são realizados no Detran. Programas governamentais importantes e que são uma grande vitrine para o governo do estado de São Paulo, como a Operação Direção Segura, também é tocado pelo Detran. Além do mais, a modernização das unidades com padrão poupa-tempo, que é o novo padrão Detran, que é falado bastante na autarquia, é uma grande vitrine para o governo e é tocado pelos agentes de trânsito, pelos oficiais administrativos também, pelos oficiais de trânsito, por todas as carreiras que compõem o quadro do Detran hoje. Legal. Eu venho, Daniel, ouvindo, assim, eu tenho muitos amigos que são servidores, funcionários do Detran, e eles vêm me trazendo que ao longo da história vem sendo sucateado, sobretudo a política de gestão de pessoal dentro do Detran, né? Salários, direitos, enfim, que chegam, inclusive há poucos dias uma pessoa me trouxe que o sentimento é de que o governo do estado pretende ali na frente passar o serviço que o Detran presta para particulares explorar, que é um pouco da política do governador Dória. Eu queria ouvir de você, que representa os funcionários do Detran, qual é o sentimento de vocês, qual é o sentimento do sindicato sobre esse sucateamento, sobre esses direitos, sobre a falta, inclusive, de conversas que as diretorias, e não é coisa do atual presidente, todos os presidentes vêm tratando isso. Isso existe? Fala para a gente um pouco a respeito desse tema e queria também ouvir os colegas. Bem, deputado, isso existe. Estamos lutando contra o sucateamento, não é de hoje. Desde a época aí que a autarquia foi se desenvolvendo, foi aparecendo diversos problemas, inclusive em todo o estado, não só em São Paulo. A gente realizamos diversas reuniões aí com a presidência. A atual presidência nos recebeu até que muito bem, mas como dependem do governador, a gente fica meio amarrado. Os quase 3.000 funcionários do Detran, os agentes de trânsito, os nossos oficiais administrativos, os nossos oficiais de trânsito estão sofrendo muito com isso. São direitos sendo cassados, são benefícios sendo retirados e a gente está lutando para que isso não ocorra em algumas partes, pelo menos para que esse pessoal não sofra tanto o impacto do sucateamento que está tendo no Detran. Como a gente já percebeu, o Detran ele é um segundo órgão que mais arrecada no estado de São Paulo. E, como exemplo, citamos apenas um posto de atendimento, ele tem um rendimento mais ou menos de 4 a 9 milhões de arrecadamento numa única semana. Então é um bom arrecadamento para o governo do estado de São Paulo e a gente está lutando para que isso seja reconhecido e seja pelo menos visto os funcionários que tanto dão o suor e o sangue para poder fazer um bom serviço e prestar um bom serviço para o cidadão. Tiago, eu queria que você falasse sobre o mesmo tema, eu queria um pouco da tua impressão, até porque nós já percebemos aqui na entrevista que o senhor é o mais velho dentre todos nós aqui, não só no Detran, como de todos nós, né, Guga?
E aí, mas antes disso eu queria dizer o seguinte, o que a gente percebe e o telespectador sabe é que muitas vezes a pessoa se corrompe porque ela tem necessidade e o Estado ele vai sucateando o salário, vai sucateando o salário, vai sucateando o salário, e num órgão, sobretudo, de fiscalização como é o Detran, né? O Detran, como foi dito aqui, ele que emite os documentos dos carros, a habilitação, ele que faz as provas, fiscaliza todas as autoescolas, fiscaliza os leilões, está à frente de todo esse processo. E, assim, nós precisamos que esses servidores sejam valorizados, porque eu tenho certeza que muitas propostas devem chegar, né? Muitas propostas. E como disse já o Tiago, o Detran não é corrupto, mas algumas pessoas acabam até se corrompendo. Tem um ditado popular que diz que a ocasião faz o ladrão, né? E eu diria o seguinte, o PSDB tem feito, Guga, o ladrão, porque na medida de que ele sucateia o serviço público de forma especial, professores, funcionários do Detran, da SAP, enfim, o servidor público do Estado de São Paulo, ele tem sido espremido pelos governos do PSDB e o Dória parece que chegou para pisar na cabeça. Nós vamos ainda falar da Previdência hoje aqui, né? Mas eu queria um pouco de você, né? Qual a tua impressão sobre esse sucateamento? Bom, eu entendo que se trata de uma política totalmente aversa à valorização, justamente porque prevê-se que um funcionário ele gera um custo para o Estado, quando na verdade ele é um tesouro do Estado. Ele gera não só com sua atividade o desenvolvimento do serviço, ele não cria somente esse avanço das propostas e das próprias prerrogativas do órgão, mas ele é visto, infelizmente, como uma espécie de peso, um número. E, para mim, se trata de uma política de sucateamento baseada no estrangulamento dos recursos financeiros dessa pessoa, focando somente na sua saída. Infelizmente, o Estado vem inviabilizando a permanência dos funcionários. Só faço uma ressalva, nós estamos hoje com um déficit muito grande, quando, na verdade, o Detran se tornou autarquia em 2013, especificamente, que foi quando a Lei Complementar 1195 foi aprovada, em janeiro. Mas, de lá para cá, havia um número inicial de funcionários que participaram do primeiro concurso. De lá para cá, é apenas evasão. Houve um concurso recente, mas apenas para Você saberia dizer quantos tinham e quantos tem hoje? Olha, quantos tem hoje exatamente eu não sei se o João tem um número mais preciso do pessoal seletista, mas nós iniciamos com mais de 2.200 oficiais cedidos, oficiais administrativos, cedidos à autarquia por conta da transição, e hoje o nosso número não supera 1.700. E todos os cargos foram extintos. Aumentou o trabalho, nada de tecnologia foi investido, nenhuma valorização do servidor e diminuiu a quantidade de servidor. Algumas tecnologias surgiram, mas não que melhorasse o processo em si. Na verdade, apenas mudou a aparência. Os ofícios estão padronizados, a imagem do Detran está padronizada. Então, os próprios sistemas informatizados evoluíram nesse sentido, de melhorar um pouco a aparência, mas na prática a funcionalidade depende de um grupo de funcionários que está totalmente desmotivado e que não tem nenhum tipo de investimento no profissional. Quer dizer, na visão de vocês, a tecnologia não tem sido aliada, né? Os avanços tecnológicos não têm sido aliado dos funcionários do Detran? Não o suficiente. Há muita coisa que poderia ser melhor. Mas como eu citei no princípio, eu vejo que a ineficiência, ela vem em virtude dessas políticas mal planejadas. Eles planejam muitas coisas baseados apenas no ponto de vista do gestor superior. Nunca há um relacionamento com a linha de frente. Na prática, nós sabemos o que é necessário para prestar um bom serviço, mas isso nunca é visto nem levado em consideração. Deputado. João, eu queria te ouvir um pouco, né, sobre essas demandas, e você que representa servidores. Mudou em janeiro
o comando do Detran, né? Novo governador, novo presidente. Convidaram vocês para ouvir vocês, convidaram vocês para negociar as condições salariais, benefícios que vocês estão perdendo. Como é que está essa relação entre o órgão e os funcionários do Detran? A princípio, nós fomos chamados no mês de janeiro pelo presidente, né, Dr. Roberto Falcão, para estar sendo feita uma apresentação da Associação dos Empregados Públicos. Eu acredito que o Thiago também foi chamado, o Daniel também. E nesse momento nós fomos lá para uma conversa, de uma apresentação, enfim. E ali a gente levantou uma questão sobre a bonificação nos resultados, que hoje é uma demanda assim muito sensível que nós temos na autarquia, pois é um programa muito importante que a gente tem, pois o Detran de São Paulo está presente nos 645 municípios do estado de São Paulo. A arrecadação de mais de 4 bilhões de reais por ano em taxas, mais de 4 bilhões, aproximadamente 1 bilhão em multas de trânsito. Essa arrecadação, esse trabalho todo é tocado pelos funcionários, o bom atendimento. Nós temos mais de 95% de avaliação positiva, né, ótima, no atendimento do Detran, no atendimento dos funcionários do Detran para o cidadão. Então, nós levamos essa situação da bonificação porque existe uma questão legal, porque o Detran saiu da Secretaria de Planejamento e Gestão e foi para a Secretaria de Governo. Então, lá no início foi enviada uma consulta para a Procuradoria-Geral do Estado e no mês de agosto foi enviada uma resposta que nós não fazíamos jus, porque a nossa bonificação estava atrelada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, você retira a autarquia e perde-se um programa de bonificação, ainda num momento que nós não estamos tendo reajuste salarial, o salário está arrochado há mais de 4 anos, nós estamos ainda correndo o risco de perder um programa importantíssimo. Então tem gente que está contando com esse dinheiro, por exemplo, para saldar as dívidas do ano que vem, do início do ano que vem. Então a gente levou esse gap lá para eles, né, no caso para a administração, para a presidência. E agora, recentemente, nós provocamos uma reunião, foi um pedido nosso, e foi nos passado que existe uma minuta na Secretaria da Fazenda. Então existe um diálogo, só que a gente entende que fica uma coisa assim um pouco clara, que é como se a presidência fosse um empregado como nós. E de fato parece ser. Só que a gente, nesse momento, nós estamos precisando de um pouco mais de energia junto ao governo para estar resolvendo esse tipo de situação. Porque não dá para mexer no bolso, tirar do pouco que a gente já está recebendo ali, né, do Estado, né? João Paulo, este é o programa Em Discussão Especial. Hoje estamos falando do Detran. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, recebe aí representantes de entidades ligadas ao Detran São Paulo. Eu vou para um rápido intervalo, já já a gente volta, vamos falar mais um pouquinho de previdência e as reivindicações também dos funcionários do Detran São Paulo. Até já. Estamos de volta com o programa Em Discussão Especial. Hoje o assunto do Em Discussão aqui na Rede Alesp é o Detran São Paulo. O deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, está conosco e trouxe aqui vários representantes de entidades ligadas ao Detran São Paulo. O Daniel Mota, que é presidente do Sindetran, Sindicato dos Servidores do Detran, o Thiago Lemos, que é presidente do Sindicaesp, o Sindicato de Carreira Administrativa do Estado de São Paulo, e o João Paulo Cândido, que é agente estadual de trânsito e presidente da AEP, Associação dos Empregados Públicos. Sejam bem-vindos a esse segundo bloco, deputado. Vamos dar encaminhamento aí a este programa Em Discussão no seu segundo bloco. Então,
até explicando ao telespectador que acabou de ligar a televisão, o nosso debate é o que é o Detran, há quantas anda o Detran? O Detran é um grande órgão do Estado de São Paulo que cuida da habilitação, documentação de veículos, fiscalização das autoescolas, de leilões, enfim, é o órgão que cuida do trânsito, que cuida dos veículos, da habilitação no Estado de São Paulo. É um órgão que era vinculado à Polícia Civil, depois virou uma autarquia, né, com afã e com discurso de que precisava combater a corrupção, como se o Detran fosse corrupto e não fosse algumas pessoas corruptas. Mas é verdade que desde 2013 o Detran começa a ser sucateado, né? Nós temos muita preocupação. Primeiro que esse órgão, o Detran, é do povo de São Paulo. Segundo, que os servidores do Detran são servidores altamente qualificados, são abnegados e que vêm fazendo o serviço público, servindo a nossa população com muita excelência. O Detran de São Paulo, o João Paulo estava nos dizendo, está em 645 municípios do estado de São Paulo. É um órgão interessante, não sei se o telespectador sabe, superavitário. O Estado tem um ganho do Detran muito grande e, em contrapartida, né, quando ele virou uma autarquia, existia uma proposta do governo do Estado de trabalhar a qualificação, de trabalhar a remuneração dos servidores públicos. E isso vem sendo sucateado ano a ano e agora, inclusive, o bônus, que era uma coisa já incorporada, né, que os funcionários do Detran tinham pela qualificação, pela lucratividade e tal, né, não é função do Estado ter lucro, mas o Detran dá lucro, né, não dá gasto, dá lucro, é superavitário esse órgão. E o que a gente vem assistindo é que os servidores do Detran vêm trabalhando sem qualquer estímulo, né? Cada ano que passa, ao invés de sequer mantém o salário, vem tendo perdas salariais e agora na iminência de ter uma perda muito grande. O governo, por sua vez, não chamou os funcionários para negociar através dos sindicatos aqui presentes e outros, né, que representam os servidores, os trabalhadores do Detran. E eu tenho uma preocupação muito grande, Guga e o nosso telespectador, é que o governo do Dória, né, esteja sucateando para poder vender o Detran, para privatizar o Detran, para deixar que particulares venham a explorar um serviço que é de Estado. Ninguém além do Estado pode e deve controlar a habilitação da população, a documentação dos veículos. São informações que o Estado tem que ter, são questões, inclusive, de segurança pública, né? E vem vindo, e os servidores cada vez mais desestimulados. Nós estávamos ouvindo no primeiro bloco que servidores vão embora, se aposentam, se demitem por conta desse arroxo todo, ou às vezes até demitidos, e sem reposição, ou seja, um excesso de trabalho em cima do servidor do Detran, e em contrapartida, um trabalho que chega a ser escravo. Tem servidor do Detran pedindo para ir embora porque ganha muito pouco, trabalha-se muito e tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, hoje a ideia foi trazer no programa Em Discussão da TV Alesp essa temática, e nós estamos aqui, como foi dito pelo Guga, com quem representa de fato os trabalhadores. E eu queria, retomando o bloco, né, depois dessa leitura, fazer uma pergunta para ti, Daniel, e também para os demais convidados. Vocês acham que é falta de vontade política? Qual é o sentimento de vocês? O que podemos fazer para melhorar? Até porque foi dito o seguinte: nós, funcionários do Detran, sabemos o que precisa ser feito para melhorar, né? Por que isso não é feito? É falta de vontade política? E com todo respeito, não sei se foi você, João Paulo, que colocou que o presidente os recebeu, mas é um militar do Rio de Janeiro, se não me engano. Ex-policial federal. Ex-policial federal do Rio de Janeiro, que veio dirigir o Detran de São Paulo, o maior Detran do país. Qual é o expertise desse presidente? Ou seja, quando eu não quero que uma coisa dê certo, eu coloco a pessoa errada no lugar errado. Eu mato o lugar. Com todo respeito a esse ex-policial federal,
Mas assim, não sei se teve uma experiência num Detran do tamanho do Detran de São Paulo, que é o maior Detran do Brasil, né? É uma grande instituição que vem sendo acabada. Mas voltando, Daniel, o que você acha que isso falta vontade política para resolver os problemas? Em relação aos servidores também, o que vocês avaliam que a gente pudesse fazer, que o Detran pudesse fazer, para poder melhorar, inclusive, as suas atividades? Bom, deputado, a gente acha realmente que é uma falta de vontade política. São poucos os deputados que abriram as portas, assim como o senhor abriu para a gente. Se a gente tivesse, assim, mais pessoas que estivessem dispostas a ajudar o Detran, os funcionários no geral, esses 3 Mas mil na hora funcionários... de buscar o voto desses 3 mil funcionários, tem um monte de gente que corre, Com certeza, E o senhor abriu as portas de uma maneira assim brilhante, atendeu a gente muito bem todas as vezes que foi procurado. E a gente, com isso, está tentando lutar atrás de mais força, entendeu? Para que a gente possa tentar salvar um pouquinho do que resta do Detran. Evitar essas privatizações de algumas coisas. A gente tinha, por exemplo, um exemplo rápido, a gente tinha a vistoria veicular que era realizada a atribuição do Detran, funcionários do Detran. Ela foi tirada do Detran, hoje em dia o cidadão vai lá, paga uma taxa e faz em credenciados fora. Isso causa um grande problema, porque passa veículos com problema de adulteração, diversas coisas nesse sentido. Já os nossos oficiais, que são especialistas em vistoriar, eles são os melhores do país. Sem dúvida. Eles pegam os veículos, eles sabem identificar rapidamente o problema, se é um veículo com problema criminal, se é só uma alteração assim que o próprio proprietário fez. Então a gente sente falta de estar esse pessoal na ponta lá tratando desses cidadãos. Então a gente precisa evitar que seja privatizado mais serviços do Detran. Tiago, o servidor público tem fé pública, né? Ele é presumida de que todos eles estão ali para defender o povo, o público, né? E um pouco a respeito dessa privatização que foi feita, essa fiscalização, porque particular costuma dar jeitinho. O servidor público na sua grande totalidade, é quase impossível. Você acha que falta vontade política? Você acha que isso é proposital? Onde você acha que vai chegar isso aí? Olha, até complementando o que o Daniel vinha dizendo, eu acredito sim que a privatização descontrolada ela é ruim. Primeiro, pelo ponto de vista econômico, o funcionário público ele tem apenas o seu provento contabilizado dentro do orçamento. Quando você privatiza um serviço, você precisa ter a contrapartida do prestador. Então, como a própria vistoria que foi citada, antigamente ela era gratuita. Então, agora ela passou a ser cobrada. Então, empresas estão recebendo em virtude disso, o que aumenta o custo para o cidadão. Sendo que existe esse material qualificado humano dentro do órgão para poder fazer esse tipo de serviço. Com relação à desvalorização, eu entendo que isso é sim uma política do próprio governo. Eu entendo que, acredito até que os nossos gestores, aqui é opinião, eles não devem ter conhecido Abraham Maslow com sua teoria da pirâmide motivacional. Eles fazem o inverso. Eles desmotivam o funcionário até ele desistir. E, como o senhor bem citou, essa fé pública, ela vem justamente ligada a um ponto muito polêmico que se fala do serviço público, que é a... Fugiu. Pode fazer uma edição? Claro. Segue o jogo. Eu quero lembrar a palavra correta. Segue daí. O que nós temos para não ser mandados embora? Estabilidade. Então, seguindo. Agora começa, vai lá. 3, 2, 1. Ela se liga ao conceito polêmico da estabilidade. Muitos veem isso como um privilégio do serviço público, mas, na verdade, a estabilidade ela vem para prevenir isso. Quando há um intento particular em promover o famoso jeitinho, a estabilidade é o que garante o funcionário poder aplicar a lei corretamente, sem o risco de ser reprimido por intenções políticas. Porque o serviço público ele é dividido em categorias. Nós temos os servidores que são realmente concursados, ocupantes de cargos efetivos, mas nós temos toda uma estrutura comissionada,
que infelizmente alguns que entram exercem poder político. E a estabilidade vem para prevenir isso. Legal, eu queria perguntar ao João, que está cabisbaixo, triste. Você está desestimulado, João? Você acha que os trabalhadores do Detran, os servidores do Detran, estão desestimulados? Eles estão... Você acha que a cara triste que você estava antes de eu te perguntar reflete um pouco o ânimo dos servidores do Detran para enfrentar o dia a dia sem se corromper, com muito trabalho e pouco salário? Sem dúvida. Quando você sufoca uma categoria por 4, 5, tanto tempo assim, sem reajuste, sem reposição de perdas inflacionárias, sem reajustar os benefícios e ainda correndo o risco de perder uma bonificação, você vai entristecer todo mundo. E do ponto de vista ético é uma coisa muito complicada, porque em qualquer país que você vê onde existe uma desigualdade social muito grande, os índices de corrupção são proporcionais, são grandes também, né? Então, no Brasil a coisa não caminha muito diferente, né? Então, assim, existe um discurso hoje anticorrupção muito forte, muito presente na nossa sociedade, que é muito positivo. Só que o que os políticos precisam entender, o Poder Executivo precisa entender que precisa existir a valorização do funcionário, uma melhor distribuição de renda para que as coisas caminhem de forma ética, assim como a sociedade espera. Isso só vai vir através da valorização do funcionário. Hoje, assim, não quero sair muito da sua pergunta, deputado, mas À vontade. nós vemos as taxas anualmente sendo reajustadas para o cidadão. Então, nós entendemos que a arrecadação, ela sobe todo ano, ali, no mínimo a inflação vai tá aumentando o valor da arrecadação. Mas e o salário dos funcionários? Se as taxas elas são para custear a autarquia, por que nós não temos o nosso reajuste salarial? Por que o funcionalismo público ela tem que bancar o superávit do Estado? Então, essa é uma pergunta que permeia a gente aí há muito tempo, né? E a gente realmente está triste, a gente não consegue nada. É muito duro negociar com o governo do PSDB e parece que cada vez mais, né? Porque funcionário público está sendo achincalhado, sendo chamado de vagabundo e nós somos trabalhadores, né? Assim como os trabalhadores da iniciativa privada, assim como os autônomos, nós damos o nosso suor pelo Estado e a gente quer o reconhecimento que todo ser humano quer. Eu vou aproveitar esse testemunho, né, do João Paulo para dizer o seguinte e dialogar com você que nos assiste. O nosso estado de São Paulo, né, você para ingressar na carreira, seja ela de professor, policial, agente de trânsito, oficial administrativo, para você trabalhar para o Estado, né, você presta um concurso difícil, né, você passa, você é treinado e o Tiago, ele trouxe uma coisa interessante. Você, quando vira servidor público, você passa a ter, depois de um período probatório, uma estabilidade. E aí o que acontece? Essas pessoas, na sua quase totalidade, eu digo quase totalidade, porque corrupção você tem na igreja, você tem, às vezes, dentro da nossa família. Então, isso é inerente de seres humanos equivocados, mas assim, o servidor público são aquelas pessoas que fazem o Estado andar. Se você tirar o governador, os deputados, o prefeito, os vereadores, os funcionários públicos, servidores públicos, vão fazer esse Estado nosso funcionar. E são sérios, mas tem um grupo político que está coordenando o nosso Estado e que agora ganhou peso nessa atual gestão, aqui dentro da Assembleia mesmo, que acha que o servidor público é um peso, que o problema do Estado está no servidor, e quando na verdade está no político, no gestor. O servidor público não é gestor, né? O governador é quem está gerindo, o prefeito, e corrupção se dá nesse nível. E é ali que vaza dinheiro da saúde, da educação, do trânsito, enfim, do Estado todo. Eu quero aqui, de público,
né, na frente dos representantes dos servidores públicos aqui, dizer do respeito aos servidores públicos do nosso Estado. Nosso Estado só está de pé graças a vocês, porque esse Estado vem sendo roubado, né? São muitas as denúncias que o Judiciário se nega a investigar, que o Ministério Público se nega a investigar, né? Hoje, a gente tem uma notícia nos dias de hoje de que o Paulo Preto, o grande ladrão da Dersa, teve anulada a sentença de 140 anos dele de prisão. Vão voltar à primeira instância. E o servidor público, aquele que deveria ser valorizado, o professor, o agente de trânsito, o oficial, enfim, os nossos servidores da saúde, da educação, de todas as áreas, esses que deveriam ser valorizados, porque eles que tocam o Estado, né? E a gente vê vereadores aumentando seus salários, deputados aumentando salários por aí, né? E uma das coisas, uma das grandes maldades que estão fazendo com os nossos servidores, é o assunto que eu levanto agora para a gente ir finalizando essa entrevista, é a proposta de previdência, de reforma da Previdência do governador Dória. Ele mandou um projeto para a Assembleia Legislativa que aumenta o tempo, aumenta a alíquota de contribuição. Um cara que ganha 70 mil reais, ele tem 11% descontado do salário dele. E um que ganha R$1.500 tem 11%. Isso não é justo. Na verdade, quem ganha menos devia ter menos e quem ganha mais devia ter mais, né? E agora o governador manda uma proposta de aumento muito pior do que aquela proposta de reforma da Previdência que aprovaram em Brasília. Muito pior, porque em Brasília fizeram de 7% de desconto a 22%. Pelo menos está mais justo. Quem ganha menos, você desconta menos. Quem ganha mais, desconta mais. Segundo, aumenta o tempo. Terceiro, é injusto em todos os sentidos. Só para dar um exemplo, o telespectador, e aí eu queria ouvir de vocês. Se um policial militar e um policial civil, ambos estiverem atendendo uma ocorrência, o policial militar é morto e o policial civil é morto, a mulher do policial militar recebe 100% do salário dele. Justo. Do policial civil recebe só 60%. É essa a proposta que o Dória mandou para casa. Com coisas malucas desse nível, sem contar que querem tirar a sexta parte, quinquênios, ou seja, um trabalhador trabalhou a vida inteira, recebia, antes dele se aposentar, R$7 mil. A hora que ele se aposenta, vai receber 4. Perde 3. Eu estou dizendo quem recebe 7. Quem receber 2 mil vai ter uma perda violenta. O que você acha dessa reforma da Previdência que, graças a Deus, nós conseguimos brecar aqui na Assembleia Legislativa, só vai ser jogada para voltar a discutir em fevereiro? E segundo, quero perguntar a vocês que representam a classe trabalhadora, não está na hora da gente fazer uma grande manifestação e matar de vez essa proposta aqui na Assembleia Legislativa? Com certeza, deputado. A gente está vendo aí, acompanhando, né, os trâmites, e a gente fica com o coração mais apertado pelo nosso público, os nossos funcionários do Detran, por exemplo, que o salário de um oficial, por exemplo, de trânsito de R$1.800, ele vai ficar numa situação muito mais difícil, né, do que já se encontra. Então, a gente também é contra isso, a gente acha que é muito obscuro esse projeto e a gente é contrário a qualquer tipo de situação que seja prejudicial aos nossos funcionários. Tiago, levantei a bola para você cortar. Você que defende mais, porque o João e o Daniel representam aqui funcionários do Detran. Você do Estado todo. Como é que você acha que essa reforma vem e o que você acha que acontecerá depois dessa reforma? Bom, eu concordo que realmente essa reforma ela tem um teor extremamente agressivo à política de salários públicos. O Detran hoje ele tem um patamar salarial, mas como o deputado lembrou, eu represento um grupo um pouco maior e existem funcionários com salários ainda menores. Existem funcionários no Estado que recebem hoje o provento de R$ 1.200. Tem menos ainda? Isso R$1.000 na educação. Então, isso bruto. Então, assim, existem carreiras que estão ainda piores. E nós já viemos aí, estamos vindo de vários anos sem reajuste. O último que se teve notícia foram os 3,5% da pré-campanha. E nós já temos aí aproximadamente 36% de inflação acumulada. Ou seja, só em perda
salarial, só em defasagem salarial, nós já acumulamos mais 30% na prática. E a reforma da Previdência vindo com mais 3% em cima do desconto previdenciário, é uma redução dos 3% que nós tivemos. Sem contar com mais 1% de aumento do IANSP. Ah, pois é. Que, diga-se de passagem, é um outro órgão muito complicado. Existem diversas cidades. A minha, por exemplo, sou de Caraguatatuba, lá não existe atendimento ao IANSP. Você paga, mas não tem atendimento. Não tem acesso. Os funcionários de lugares mais distantes, além dos funcionários da capital já terem a dificuldade ao acesso, os do interior nem mesmo têm acesso. E não é opcional. Nunca foi aberta uma proposta do governo, por exemplo, no sentido de tornar optativo para os que quisessem ter um plano privado, abrir mão do IANSP, mas não é o caso. João, o que você acha disso e aberto aí para as tuas considerações finais, que o nosso tempo está estourando. Bom, acredito que a proposta ela veio assim a toque de caixa, tinha que ter tido mais tempo para a Casa Legislativa discutir o assunto. Eu acredito que não é assim que as coisas funcionam, tem que ter estudo técnico. Já tinha sido aprovada uma reforma, se não me engano, em 2010, né? Então, 9 anos, qual a necessidade? Então, acho que, primeiramente, quando eu vi, eu comecei a questionar se seria válida ou não. Mas da forma que vão fazer, 14% para todo mundo, isso daí é a pá de cal para acabar de enterrar o funcionário público do Estado de São Paulo. Só para deixar claro ao telespectador que o governo do Estado abre mão para empresários amigos de quase 20 bilhões de reais ano de imposto que ele deveria cobrar e não cobra. Ele abre mão da cobrança desse imposto. E nessa reforma, o que ele pretende arrecadar são 8 bilhões. Né? Então, desonera, ao invés de desonerar 20 bilhões, desonera 12, sem mexer com aquelas pessoas que tocam esse Estado. Então, quero deixar consignado aqui a minha solidariedade, a solidariedade da bancada do PT, de vários deputados aqui, mas precisamos que vocês agitem o povo para que senão isso vai passar. Guga, você está louco para terminar. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos os convidados. Este foi o programa Em Discussão Especial. O assunto aqui foi o Detran de São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!